Então, boa tarde. Obrigado, José Manuel Pereira da Silva, para a aceitação de um convite a um amigo. No fundo, somos amigos para aí há nem sei quantos anos. É melhor não começares a contá-los. Já, pronto. José Manuel Pereira da Silva, professor, arquiteto, amigo, tertuliador, digamos conversador. No âmbito do programa do Vamos Mudar, portanto, um movimento independente à Câmara Municipal liderada por Vítor Marques, criámos as Quintas da Mudança, que no fundo é uma conversa às quintas-feiras, à noite, às 21 horas, falando de temas que nos interessam com pessoas que sabem das coisas. Estás aqui porque hoje vamos falar de urbanismo e mobilidade e basicamente o que eu quero é que tu fales, que a gente fale, partilhamos ideias que podemos estar de acordo ou não. O importante é falar e o importante é criarmos condições de ter melhor mobilidade, ter urbanismo mais enriquecedor para agora, mas basicamente para o futuro, para termos qualidade de vida, porque basicamente falamos de qualidade de vida com mobilidade e com urbanismo. José Manuel, o que é que te apraz falar? Eu primeiro quero agradecer-te o teu convite pessoal, porque eu acho que este tema do urbanismo é um tema que sempre foi muito negligenciado em termos da nossa comunidade concelhia, e isso, do meu ponto de vista, tem-se refletido numa das áreas mais, do meu ponto de vista, mais preocupantes para a vida na cidade e a vida no concelho. Eu digo isto até como um observador, atento do fenómeno que fui durante os 14 anos em que fui autarca pelo Partido Socialista, de que sou aliás militante, e estou aqui numa posição de participação cidadã, obviamente, que essa não prescindo, está à frente de todas as outras. E fui, durante esses 14 anos, pertenci sempre à Comissão de Urbanismo da Assembleia, e por muito esforço que se fizesse, não só da minha parte, mas de muitos outros autarcas, até alguns presidentes junta mais esclarecidos, nunca se conseguiu pôr a questão da discussão urbana, desse ponto de vista do urbanismo, em cima da mesa. No fundo, as Caldas, no pós-25 de Abril, é uma cidade que cresce rapidamente, mas não cresce, do meu ponto de vista, nunca cresceu do meu ponto de vista, com as boas opções, digamos que urbanísticas. Esteve sempre um pouco à mercê daquilo que eram os interesses de um grande lobby que terá feito um trabalho meritório por construir o território, mas que construiu mais do ponto de vista dos seus interesses do que dos interesses da comunidade, e que era o lobby da construção civil. E de facto isso marcou de facto a cidade com algumas coisas que hoje podemos considerar mazelas, uma cidade que não é pensada, que não está bem articulada, e que viu até ser destruída muita da sua identidade. E eu pertenço a uma geração estou a falar da minha formação como arquiteto. Pertencemos. Sim, mas eu estou a dizer, pertenço a uma geração de arquitetos que somos já formados com uma grande preocupação, e eram cadeiras que tínhamos no próprio currículo, grandes preocupações sociológicas e um entendimento da cidade que ia, ou do pensar a cidade, que ia muito para além do desenho urbano. Não é? E o desenho urbano é uma coisa que vem dos confins da história, vem dos gregos, vem dos romanos, e fazer cidade para os romanos era fácil. Havia um eixo norte-sul que era o Cardos, e depois um eixo este-oeste que era o Decumanos, e tudo se organizava a partir daí. E esta matriz é uma matriz que nós ainda encontramos depois, já durante as grandes iniciativas do século XVIII, XIX. Em Lisboa, na Baixa Pombalina, em Paris, com o Barão de Haussmann, e depois já no século XX, as grandes experiências de Chandigarh na Índia com o Corbusier, ou até a própria Brasília com o Lúcio Costa, e que são cidades feitas em cima do papel, traçadas a regra e esquadro, com mais ou menos simbolismo e etc. Mas isso confronta-se com um urbanismo que sempre foi mais ou menos pensado, mas também mais ou menos orgânico, em que a cidade ia crescendo de acordo com aquilo que eram os interesses dos próprios cidadãos.
e cortou-se este pensar-se do urbanismo como uma coisa radicalmente centrada no desenho urbano, do desenho da cidade, do desenho do território, a régua e esquadro, esquecendo um pouco aquilo que é o que dá sentido à cidade, que é a vida das gentes. Não é? Bom, portanto, esse urbanismo, que foi um bocado o que presidiu aqui à renovação, se quisermos, ou ao grande crescimento das Caldas nas décadas pós-25 de Abril, 80, 90, foi um bocado pensado assim, fora daquilo que eram os interesses das gentes, do meu ponto de vista. E isso constituiu uma coisa negativa. Nós ainda vivemos, na nossa infância, uma cidade muito ligada à ocupação do território nos seus bairros, que tinham uma identidade, quer dizer, ser do bairro da Ponte, do bairro Albano, dos prédios do Viola, ou do centro da cidade, era uma coisa diferente. Os miúdos organizavam-se com os seus grupos desportivos e grande parte... Era, inclusive, uma consciência diferente. E, exatamente, até de intervenção, e grande parte do associativismo que nós hoje temos no Conselho ainda vem dessa geração. Claro que houve aqui depois pessoas que foram importantes no fomentar disto, ainda há poucos dias morreu o saudoso professor Silva Bastos, e portanto hoje nós temos uma classe de dirigentes desportivos que foi formado nesse espírito que ele incutiu na nossa geração. Mas nós ocupávamos a cidade de determinada maneira. Olha, a primeira noção que tive à séria de injustiça foi eu quando era miúdo e toda a minha geração íamos ali apanhar na avenida as folhas das amoreiras para os vices da seda. Bom, e havia aí um polícia que era o Peixe Sapo, que era um chato do caraças, corria a malta à pancada e ia fazer queixa lá à casa e depois nós apanhávamos por causa daquilo. E a primeira noção de injustiça que eu tive foi quando uma vez o engenheiro Paiva Sousa, em cima de uma bulldozer, começou a traçar a nova avenida levando as amoreiras à frente. E quer dizer, nós tínhamos tido uma infância atribulada e tínhamos sido vítimas daquela perseguição por causa das folhas da amoreira e depois não havia ninguém a correr atrás do engenheiro Paiva Sousa, quando ele, com a bulldozer, começou ali a limpar as amoreiras e a descer. Bom, e essa vida da cidade, que estava muito marcada por aquilo até que era o seu comércio, não é? E as Caldas, desse ponto de vista, era uma cidade importante porque tinha um comércio muito central numa zona muito vasta que ia desde Santarém, a Leiria, a Torres Vedras. Sim. Pessoas que se deslocavam aqui para comprar determinado tipo de coisas. Havia pessoas que vinham dessas áreas mais longínquas aqui para comprar sapatos ou para comprar eletrodomésticos. E as mobílias. E, portanto, as Caldas vivia, digamos que, era uma cidade que tinha uma identidade própria, ligada a uma indústria que quer dedicar à cerâmica e tu foste um grande continuador e talvez o último grande produtor da cerâmica de grande qualidade das Caldas. Mas as Caldas tinham um conjunto de pequenas oficinas, muito para além da Secla e da própria Bordal Pinheiro, que era, digamos assim, as grandes empresas, mas tinha um conjunto de pequenas oficinas muito significativas com uma produção que se tornava identitária. Identitária porque as pessoas vinham à praça e compravam, olha, estou-me a lembrar da Dolaria do Velho Reis e de outros, etc. E, portanto, nós tínhamos, digamos que, as Caldas eram um centro comercial por si. Havia um eixo de comércio, que era sobretudo a Rua das Montras, onde tudo se passava, onde aconteciam naquelas montras o que eram as modas da época, ou das tecnologias, não é? Estou-me a lembrar da Casa Anselmo e outros que tinham as televisões, o Último Grito. Não é? Bom, e entre a Praça da Fruta e a tradição e a Rua das Montras com as modernidades, desenvolvia-se um eixo que era não só económico, mas vivencial. E eu ainda hoje sinto isso um bocado, quando, por alguma outra razão, venho às Caldas, por exemplo, a um sábado de manhã, porque eu atualmente resido fora, resido nas Gueiras, eu vou às ruas das Montras e se eu vier desde a praça até cá abaixo à Venésia, eu demoro 1 hora a fazer o percurso, porque sempre se encontra alguém. E esse encontrar-se das pessoas, que marcava muito a cidade das Caldas. Por exemplo, por esta altura, às quintas-feiras no verão, a banda Comércio e Indústria tocava no parque. E o parque tinha centenas de pessoas a fazerem a piscina abaixo e acima, na avenida principal, a ouvirem a banda, as famílias inteiras,
os garotos andavam por ali a apanhar umas ameixas e a virar os holofotes para as ameixeiras, o que também ia fazer outras tropelias, mas a cidade era ocupada vivencialmente. E, portanto, hoje, quando nós vamos, por exemplo, mesmo no próprio verão à noite saímos, as Caldas está deserta, sim, porque se perdeu esse centro de convívio. Nessa altura tens toda a razão. As famílias faziam os seus percursos após jantar para ir ver as montras. Era assim, as Caldas. E a cidade era vivida. Tem que voltar a ser. A cidade era vivida nos seus bairros, que tinham a sua identidade. Eu hoje, por exemplo, acho muita graça e acho que foi uma boa obra. Essa é uma boa obra, porque no bairro da Ponte, aquilo que era o Largo do Chafariz, o Largo do Chafariz está no coração dos caldenses, da minha geração e da anterior, porque ali tudo se passava que tem a ver com a felicidade ou com a desgraça de cada um, que eram os bailes organizados pelos pimpões, pelos santos populares e isto, que eram uns bailes muito interessantes, porque aquilo descia, era sempre mais difícil de subir, quando um tipo dançava virado para os pimpões era um bocado mais chato, de costas para os pimpões era mais fácil, porque aquilo descia, podia-se acelerar, mas aquilo era um espaço de vida, e hoje com aquele arranjo que foi feito, lá está uma pequena obra, mas uma obra importante, reconstituiu-se ali uma vida, um espaço de vivência. E isso reflete uma coisa que é muito importante para aqueles que se propõem estar à frente dos destinos da autarquia da cidade nos próximos anos, que é pensar que o urbanismo tem mais a ver com a vida das pessoas do que propriamente com o desenho do território. Eu, no princípio dos anos 80, passava em Salamanca e houve uma coisa que me surpreendeu e que eu achei aquilo fantástico. Eu já tinha terminado o curso na altura e estava muito sensível para aquelas coisas. Era em todos os postos na cidade de Salamanca, havia uns avisos grandes em que se dizia: atenção, participa nas reuniões no dia tal, no sítio tal e etc, porque está a ser discutido o plano de urbanismo da cidade. E é importante participar porque a questão do urbanismo é uma questão dos cidadãos e etc. E, portanto, nós temos que voltar a este entendimento, e esta é a grande responsabilidade dos autarcas, que a cidade tem que ser também a imagem do querer que os seus cidadãos têm para o seu próprio modelo de vida. O que é que nós somos hoje? Não podia estar mais de acordo contigo. Pois, porque o que é que nós somos hoje? Eu defendo claramente esse assunto tal qual tu estás a pôr. E que sendo, de facto, este candidato a uma parte de grande responsabilidade nesta área da mobilidade, fico super contente, José Manuel, partilhares comigo exatamente a mesma visão. Cidade para as pessoas. Crescimento limpo e na horizontal de preferência. Objetivo de mobilidade integrada e facilitada. Devolver cada dia que passa mais o espaço de facto às pessoas. Continua porque é uma delícia ouvir. Mas é importante ter isto, não basta que a gente decida isso para que isso aconteça, porque é preciso criar-se motivos, é preciso criar-se pontos de interesse para que as pessoas possam voltar a isso. Olha, eu dou-te um exemplo, e isto tem a ver até com o cabeça de lista do teu movimento, o Vítor Marques. Se há alturas em que nós víamos as pessoas voltarem à noite à praça para viver a praça, foi quando ele promoveu, de certa maneira, aquele encontro das bandas e as bandas que tocavam. E a praça enchia-se. Portanto, se nós queremos voltar a ter o espaço urbano ocupado vivencialmente pelas pessoas, tem que se arranjar motivos para que as pessoas voltem a sair para fruir o espaço. E isso também é urbanismo. O urbanismo não é só desenhar em cima de uma casa. Alegria é o urbanismo. Exatamente. Temos que voltar a incentivar uma certa cultura. Não é pelo bairrismo, é para que as pessoas ocupem produtivamente o seu território. Temos que voltar a olhar para as coletividades como uma fonte de produção de felicidade, porque é o espaço onde as pessoas se sentem bem, apoiando as iniciativas no âmbito do teatro, no âmbito da música, no âmbito do que for, para que as pessoas possam, de facto, voltar a ter essa perspectiva mais coletiva, mais cidadã, porque é aí que nasce a cidadania mais coletiva, da forma de se viver uma cidade, não é? Olha, eu há bocado dizia, nós durante a década de 60, 70, as Caldas tinham um certo
vamos chamar preconceito, porque seria mesmo preconceito de superioridade, perante, por exemplo, a Leiria. Caldas não aceitava muito bem a liderança distrital de Leiria, porque as Caldas considerava-se uma cidade em muitas coisas superior a Leiria, até, por exemplo, do ponto de vista cultural. Claro que isto não era muito verdade, porque isto baseava-se apenas num conjunto de acontecimentos que foram promovidos e que existiam, porque existia uma coletividade que era o Conjunto Cénico Caldense, de grande relevância nacional, mas que era um grande alfobre da intelectualidade local, e onde eu cresci desde os meus 3, 4, 5 anos de idade, mas que era de facto uma coisa extraordinária no campo do teatro e da animação cultural. Mas depois Caldas tinha de facto o seu comércio, e Caldas tinha uma centralidade que tinha a ver com um grande dinamismo local, porque há uma coisa muito interessante. Ainda há uns tempos eu pensava nisso. Nós das Caldas nunca tivemos, nós tivemos sempre uma classe empresarial muito ligada ao comércio, muito forte, mas de gente boa e de gente simples. Nas Caldas nunca tivemos, até à década de 80, 90, por exemplo, o fenómeno do novo riquismo. Se nós formos pensar, eu ainda me lembro de quem eram os ricos das Caldas nessa altura, era gente muito simples. Ora, o Sr. Tomás Santos. O Sr. Tomás Santos, que era uma pessoa que tomava as suas refeições ali no café Bocage e fazia questão de beber o seu vinho e comer a sua fruta da quinta. E era uma pessoa afabilíssima, que nunca se esqueceu das suas origens, porque eram modestas, que nunca se esqueceu dos pobres, e quando era o Pão por Deus, todos os miúdos da cidade iam lá buscar os 25 tostões que ele sentadinho lá naquela porta que dava das escadas do prédio, distribuía à malta, com uma memória prodigiosa, porque havia sempre os caramelos que tentavam passar uma segunda vez. Bom, e isto também tem a ver com a cidade. A forma como estas pessoas, estes comerciantes, que eram, digamos que a grande força económica, os industriais eram poucos e a maior parte deles veio de fora, mas estes comerciantes, muitos deles também vinham de fora, é óbvio, mas que eram, digamos que a grande força económica, era gente simples. E gente dada à sua terra. E gente foi capaz de construir uma instituição tão poderosa hoje, poderosa do ponto de vista daquilo que pode fazer pela terra, não do ponto de vista de outros pontos de vista, como o Monte Pio, não é? O Monte Pio, como a própria Misericórdia, não é? Todas essas, como a própria Banda de Comércio e Indústria, e essas instituições que havia nas Caldas só eram possíveis porque esta classe mais abastada era muito contributiva. Preocupavam-se com a cidade e etc. E isso também hoje isso já não é possível. O comércio local foi de certa maneira absorvido, ou destruído se quisermos, mas absorvido pela lógica das grandes superfícies. E as Caldas era de facto um centro comercial no sentido em que as grandes superfícies hoje são, porque tu tinhas desde a oferta daquilo que ia ser o teu jantar ou o teu almoço na praça, não é? Da fruta ou do peixe, e enquanto circulavas entre estas duas, tinhas toda a outra oferta do comércio, desde da moda, a tecnologia, etc. E era de facto uma cidade extraordinária e que eu tenho muita pena de ter visto que se dissolveu no tempo. E portanto, o que é que eu poderia tentar passar como mensagem aos autarcas que poderia ser feito, sendo ainda eu vivo, era tentar reconstruir esta cidade que era vivida pelos seus cidadãos, que começava nos bairros e que depois se prolongava no próprio centro da cidade. Os caldenses identificavam-se com a sua cidade. Não só os caldenses das Caldas, mas os caldenses do concelho. E, portanto, ainda nós hoje, e vejo isso pelo Facebook, a malta da minha geração e até pessoas mais velhas e etc., eles não são das Caldas, são das freguesias, mas eles afirmam-se das Caldas. Porque as Caldas tinham esse contacto muito próprio com as suas próprias freguesias, que aqui vinham todos os agricultores vinham aqui à segunda-feira e a gente lembra-se daquela festa dos burros, não é? Havia cocheiras por vários sítios, porque era um meio de transporte, lá tem a mobilidade, e as pessoas deixavam-nos na periferia dos centros onde vendiam os seus produtos, mas o significado económico dava sentido ao próprio concelho, na medida em que o produto rural aqui descoava. E esse sentimento de pertença, que é, no fundo, uma das grandes bandeiras que este movimento quer, é transformar a marca Caldas, ainda bem, como sentido de pertença, criarmos condições de termos
um orgulho grande desde Santa Catarina a sair do Porto de Foz, de Atos Francos, no sentido de pertença à Caldas. Tu, Zé Manuel, tens toda a razão. Esse sentido era orgulhoso. Nós éramos orgulhosos de pertencer às Caldas. E quando íamos fora, por qualquer razão, hoje parece que quando vamos fora temos que dizer que estamos perto de Óbidos. E naquela altura todos dizíamos somos das Caldas. A placa a dizer Caldas da Rainha só aparece depois de Óbidos, é verdade. Mas temos que criar essas condições de orgulho e ter, de facto, a noção de que o comércio que nos interessa, de uma forma geral, é o comércio com porta para a rua e que nos interessa, de facto, criar os sentimentos de partilha, de pertença e de convívio, porque se tivermos mais gente com eventos, essas gentes vão trocando conversas e as pessoas tornam-se mais próximas. E quanto mais próximas estiverem, melhor vai ser o sentido da resolução objetiva de sentimentos, estamos a correr para o mesmo fim. Sim, e também há algum compromisso. Repara que a cidade, desde a década de 80, perde um bocado de identidade. Nós não tínhamos dúvidas nenhumas quando queríamos afirmar as Caldas, onde quer que fôssemos, sendo caldenses, nós dizíamos, não, a nossa Caldas é uma terra rainha nas termas, na cerâmica e na doçaria, nas trouxas de ovos, nas cavacas, nessas coisas. Portanto, nós sabíamos o que éramos. E hoje, se eu perguntar isso aos miúdos que têm 15, 16 anos, talvez eles não saibam bem dizer, identificar isto. Portanto, e nós temos que voltar a recuperar esta ou outra qualquer identidade. Mas nós temos que construir identidade. E, portanto, o poder autárquico, os políticos autárquicos têm que saber pôr isto à discussão para comprometer a população com um futuro, quer dizer, com um objetivo que seja comum com os quais as pessoas se identifiquem. Porquê? Porque ele é necessário. Sim, ele é necessário. Concordo em absoluto. Ele é necessário. Para te lançar mais um tema, só para que desfrutar deste tempo tão delicioso, desta conversa, o que tu pensas sobre a reabilitação, sobre o sentido de temos umas Caldas neste momento muito devoluta, com edifícios muito velhos, mas com fachadas de uma história e numa transição que devíamos ser completamente seguros e fazer bem na relação entre as novas construções e o que existe. Apostarias na reabilitação? Eu apostava na reabilitação para aqueles casos que são absolutamente evidentes e óbvios, mesmo que isso tenha que passar por novas funções para os edifícios. Porque vamos lá ver, reabilitar um edifício é uma operação cara, não sei se a maior parte dos proprietários o conseguiriam fazer. Muitos dos edifícios que desapareceram foi por este mesmo motivo, as pessoas tinham que vender e venderam-nos, portanto, a quem tinha outro tipo de interesse e, portanto, naquele espaço era melhor ter um edifício com 5 ou 6 pisos do que com os 2 pisos que lá estavam, porque tratava-se ali de construir lucro, obviamente. É óbvio que nós temos que equacionar isso assim. E eu hoje vejo que as Caldas, que também é uma cidade de artes, se pode pensar com algumas reabilitações também funcionais. Porque nós temos assim, a cerâmica desapareceu, mas nunca houve tantos pequenos produtores de cerâmica, talvez como há muitos agora. Sim, há muitos. Nós temos que pensar, talvez, em relançar essa imagem. E ainda bem. E ainda bem. Se calhar repensar a imagem, repensar essa vocação das Caldas para a cerâmica passa por integrar toda esta atividade que anda um bocado dispersa, como cerâmica de autor, integrá-la num plano em que lhe dê visibilidade. E portanto, criar também a oportunidade para que as pessoas possam, se calhar, ocupar o centro da cidade com as suas pequenas oficinas. Nós estamos a falar de uma mufla, estamos a falar de coisinhas simples, onde possam, se calhar, ter a sua residência, não é? E, portanto, havendo disponibilidade, eu digo estou a dar este exemplo, como poderia dar outros exemplos de artesanato, mas também não me quero substituir aos políticos que vão decidir. Mas reabilitar é, de facto, muito importante. Porquê? Porque isso ajuda-nos a manter a tal identidade.
Vamos supor que nós acabávamos com todos os edifícios que nós temos do século XIX, sobretudo do século XVIII e XIX, nas Caldas. Grande parte daquilo que foi a memória da cidade, enquanto cidade pujante, desaparecia imediatamente. Sim. Porque nós podemos ler essa pujança, por exemplo, na decoração azulejar de muitos dos nossos edifícios, nos remates de cimalhas e etc., porque isso significava poderio. Portanto, de uma forma geral, tu vês de uma forma interessante o município intervir, de alguma forma, tornando-se parceiro para conseguir reabilitar. Parceiro, e muito ativamente. Parceiro no saber fazer, parceiro no fazer e parceiro no ver como foi feito. Portanto, e imediatamente, Júlio. Porque se tu vires, por exemplo, o topo norte da Praça do Peixe, o topo norte da antiga Praça do Peixe, não é? Que é aqueles edifícios, que é de uma riqueza extraordinária e de uma beleza extraordinária, estão a entrar já numa fase de degradação, onde foi a antiga escola primária, por exemplo. Exatamente, e o João Vintém e outros. Exatamente. E, portanto, uma zona riquíssima. E, portanto, se não se intervém já, será muito mais caro intervir no futuro ou até impossível. Sim. E, portanto, há edifícios que são emblemáticos da cidade que deviam ter uma intervenção ativa da Câmara nesse sentido, substituindo-se até ao próprio proprietário, ou então reinventando funções que possam dar uma rentabilidade, permite ao proprietário assumir esse custo. Bom, num caso ou noutro, sendo difícil, eu acho que a responsabilidade última será sempre da autarquia. A autarquia é que tem, porque representa o coletivo, a responsabilidade de salvaguardar aquilo que deve ser mantido como património. Exato, que é nosso. E que é memória. E é nosso. E envolvendo, de facto, os cidadãos, como eu dizia, na vivência do seu próprio espaço, envolvendo-os até ao nível do próprio compromisso. Vamos lá ver uma coisa. E tem a ver agora com o projeto de mobilidade. Gosto da palavra compromisso. O compromisso. Tem a ver aí com o projeto de mobilidade. Uma coisa é eu dizer assim, desculpem lá, meus amigos, mas o centro da cidade, entre as termas e o não sei o quê, vai deixar de ser circulável porque é importante para... Isso é uma coisa. Outra coisa é eu mostrar como um projeto como o projeto termal, por exemplo, necessita de uma vivência espacial urbana que não possa ser perturbada pela circulação como a circulação automóvel. Claro. E desde que as pessoas percebam que isto é construir a imagem da sua terra, é proteger a sua terra e etc. Vão concordar. Tornam-se parceiros, em vez de mas eu agora já não posso ir à praça de carro, já não posso passar à praça de carro. Bem, uma coisa é eu dizer pela justa razão e ainda bem, e outra coisa é eu dizer que chatice que me estão a criar. Não é? E, portanto, esse nível do compromisso que é construído tem que ser construído com base na identificação de um projeto político com a vontade dos próprios cidadãos e do esclarecimento dos próprios cidadãos e do empenhamento. Senão não legitimamos esse princípio. A sensação que eu tenho é que tu, quando disseste que os edifícios podem ter um uso diferente, efetivamente, daquele para que foi criado no início, eu também tenho essa noção. Vamos ter que reabilitar muitas das vezes edifícios que vão cumprir uma missão nova, mantendo e respeitando a presença do edifício tal qual ele é, mas a sua função mais ao serviço daquilo que seja mais premente e pertinente. É verdade. Mas desculpa lá só relativamente a isto. Tem que haver também algum cuidado, porque nos casos em que isso foi feito pura e duramente, também se verificou depois um fenómeno que é o da desertificação, porque os edifícios passaram a ser ocupados por atividades económicas, deixaram de ter função habitacional e as pessoas desapareceram também, não é? Portanto, continuar a que as pessoas possam fruir, viver os centros urbanos, dando-lhes também vida, tem que ser essa inteligência que procure equilibrar todos estes fatores que estão aqui em presença, coisas muito bem pensadas, de facto, e sempre na perspectiva de que se nós conseguirmos captar as pessoas, os cidadãos para estes desígnios, eles se tornam muito mais fáceis de concretizar e realizar. Sim, porque entendem os compromissos e os compromissos passam a ser também deles. Exatamente. O que é este movimento ao qual eu
estou orgulhoso de pertencer. Vítor Marques é de facto um homem de um humanismo extraordinário. Tem mostrado isso. Tem mostrado isso. Esperemos que continue. Claro que tem que continuar. O trabalho não está feito. O trabalho de uma parte que ele demonstrou na Junta de Freguesia é visível e conseguiu envolver. Eu penso que o Vítor, para mim, sabes, nós já chegámos à realidade, eu já não consigo dividir as pessoas à esquerda, nem à direita, nem acima, nem abaixo. Eu só consigo olhar para as pessoas e identificá-las como boas pessoas, pessoas capazes de serem estimáveis, preocupadas com os outros, etc. E os outros que não interessam a ninguém, as más pessoas. Bom, eu meto o Vítor, de facto, nesse grupo das boas pessoas, porque é de facto tu salientaste esse aspecto humanista dele, porque de facto é uma pessoa em quem nós identificamos uma boa pessoa, não é? E portanto isso para mim é muito importante, para mim, agora com a idade que já tenho, e hoje na vida, para mim, estar rodeado de boas pessoas, e sobretudo se forem boas pessoas à frente dos destinos. É uma pena não votares cá. Não voto cá, voto na minha freguesia em Óbidos, lá está, que é uma freguesia também servida por muito boas pessoas, gente muito interessada do ponto de vista comunitário e que fazem muito trabalho comunitário e que pensam muito na sua terra. As Gueiras é um bom exemplo de como as novas gerações, sobretudo, são capazes de se interessar pela sua terra, estar à frente dos destinos da terra. É um case study que eu recomendo. Muito bem. Numa próxima oportunidade e noutra circunstância, é evidente que falaremos sempre, porque somos homens de tertúlias, de bom café e de boa conversa sempre. Olha, um hábito também está a perder. Está a perder. Lembro-me de Central, quando dávamos aulas lá para os pavilhões do parque e outros sítios, e íamos lá conversar. E que a iniciativa política também pode promover. Não é? A iniciativa política pode promover isso. Isto é uma espiral de crias mais atividade, tens mais gente, crias mais gente, justifica mais atividade. E isto, a vida é uma espiral. E portanto tem que se criar a autarquia, pode ser. E a autarquia pode promover encontros dos cidadãos em que os cidadãos podem discutir estes temas, que são temas locais, em que pode convidar pessoas que identificam. Vamos lá ver, nós não somos propriamente uma terra pobre nisso, não é? Aqui no nosso concelho, nós temos muitas pessoas interessantes, sejam eles mais ou menos intelectuais, porque nós aí, olha, e voltando aqui às Gueiras e lá ao movimento voluntário dos jovens e etc., uma das coisas que eles fizeram foi pôr a recolher as histórias tradicionais dos avós e etc., falando com eles. Bom, nós temos que valorizar esse saber que existe nas pessoas, independentemente da sua formação académica, e promover isso, essas tertúlias, não é, ao nível das coletividades ou ao nível do próprio Conselho, dando relevo a essas pessoas, é uma forma de recuperar essa dimensão, não é? Essa dimensão da partilha A discussão sã e com diferentes pontos de vista foi sempre o que nos construiu a todos. Exatamente. Os que são sábios e os que não são sábios passam todos a ser sábios. Exatamente. É preciso conversar e conversar de uma forma franca com todos. Eu tenho saudades desses tempos. É evidente que houve agora um tempo mais conturbado, que as pessoas tiveram que se recolher, mas felizmente os dados dizem que o Covid está em fase talvez final, vamos ver. Se não vai pegar uma variante pior? Esperemos, temos que ser otimistas. Tu verdadeiramente és sempre um otimista. Sempre me lembro de conversar contigo e seres um otimista. Sou. Portanto, havemos de voltar a este tipo de situações. Se tu tivesses 3 ou 4 coisas que te apetecesse salientar para que este movimento pensasse, o que é que pensarias? 3 ou 4, vale. Eu pensava... também não te posso dar muito mais, porque estou a brincar. Olha, eu gostava que identificasse os erros passados para não os repetirem no futuro. Muito bem. Gostava que pensassem em que a cidade tem que ser, sobretudo, feita pelas pessoas, independentemente do desenho urbano, e quando nós falamos em urbanismo, falamos nessa necessidade de pensar um território ocupado pelas suas pessoas, não é? Vivencialmente, e portanto isto articula com todos os outros pelouros, cultura e etc. E até atividades económicas. Sim, nós pensamos que a integração, as coisas são integradas. Não e que, de facto, o município se preocupasse em identificar 3 ou 4 objetivos de futuro para a identidade da cidade. E investir
e quando falo em investimento, não falo em investimento financeiro, grande parte disto é investir em ideia, investir digamos que em iniciativa, e investir na criação, de facto, de uma imagem identitária. Também não concordo com ela, porque há pelo menos essas três vertentes que são históricas para o desenvolvimento da cidade, mas investir muito fortemente na definição desses objetivos que contribuam para a reconstrução identitária do município. Já nem falo só da cidade, Sim. falo do próprio município. Tens razão, é uma das preocupações que este movimento tem. Nós pensamos que temos que fazer o máximo de esforço para devolver o sentido de pertença e a cidade, de facto, às pessoas. Orgulho em ser Caldas. Em orgulho em ser Caldas, exatamente. Orgulho em ser Caldas. E teremos também uma posição muito privilegiada na geografia, não é? Estamos a 40 minutos de Lisboa, 30 de Santarém, 30 45, tu andas muito 45. depressa, Pronto, vamos pôr isso em 45. Mas que não é nada. Sim, Que não é nada. Hoje... Quem vier de Almada demora o mesmo tempo. É quase. Quem vier da Almada para Lisboa demora mais tempo. E efetivamente temos o mar. Não podíamos deixar esta conversa sem pensar na riqueza que é Foz do Orelho e também Salir do Porto, de alguma forma. E temos as quebradas, chamada riqueza paisagística. O que tu pensas sobre isso? Penso o seguinte: felizmente, porque foi isso que nos defendeu do desregramento urbanístico da década de 80, nós temos o clima que temos. Portanto, e nós somos o sítio onde o inverno vai passar o verão, não é? E foi isso que permitiu com que nunca houvesse uma grande pressão hoteleira e etc. Bom, isso e a pouca iniciativa também das gentes ribeirinhas, que são gentes muito especiais, mas isso era outra conversa. E, portanto, nós, de facto, hoje ainda temos preservado um património natural, paisagístico natural, suficientemente importante para se constituir como, do meu ponto de vista, como um produto. Porque as férias de sol e mar e dolce far niente e virado para o sol, de facto, são umas férias que vão continuar a existir, mas há nichos de mercado hoje Sim. que pode trazer até um cliente com mais valia do que o primeiro, do que aquele que vem só para apanhar o sol, e a praia. Portanto, um turista que gosta de fazer a sua caminhada, gosta de descobrir a nova paisagem, e portanto nós temos de facto hoje em toda a nossa faixa atlântica, e falando só apenas no Conselho, um conjunto de motivos muito interessantes e muito importantes para podermos ter uma atividade turística centrada no turismo de natureza e etc. Portanto, e ainda bem que o nosso clima nos defendeu dessa pressão de grande desenvolvimento urbano com prédios à beira d'água. E penso que estamos quase a chegar à parte final, mas de qualquer das maneiras a relação que tu pões é uma relação entre o turismo e a cultura que me parecem que as Caldas é riquíssima e que pode efetivamente empenhar-se, se criar uma mobilidade estruturada e se tentar devolver, digamos, a cidade e os seus locais às pessoas. Acho que valeu esta conversa. Acho que quero-te agradecer, porque estamos a chegar ao fim. Tu é que és o homem mais da rádio, eu tenho pouca experiência. Agradece-me lá tu a mim. Como é que tu fazias a parte final? Como é que eu fazia? Como é que eu despedia? Isso dependia, porque eu tinha vários programas. Não é? Mas diria, quero desejar boa sorte a todos os autarcas que vão estar nesta disputa eleitoral, esperando que cada um dê o seu melhor por um melhor futuro para o Conselho, e que, portanto, agradecer mais uma vez o convite, o teu convite pessoal e ao movimento, para poder partilhar convosco algumas simples preocupações de um tipo que sabe muito pouco disto, mas que é muito preocupado com o futuro do seu Conselho. Muito obrigado, José Manuel Pereira da Silva. Falta-me agradecer ao Sobreiro Duarte, Joaquim Sobreiro Duarte e Pedro, a importância que eles têm tido nestas conversas da mudança e que são programas que partilhamos, estamos e queremos estar no futuro. Obrigado.